Havia nos campos de Tecoa um homem de mãos calejadas e olhar acostumado ao céu claro do deserto. Ele passava os dias entre o rebanho e os figos, conhecia a língua do vento e o peso do silêncio. Não usava manto de sacerdote, não presidia cerimônias. O único altar que sabia montar era o de uma vida simples: trabalho, família, oração no cair da tarde. Esse homem se chamava Amós. E foi a ele, não a um círculo religioso influente, não a um escriba de Jerusalém, que chegou uma convocação que mudaria seu destino. A imagem é quase paradoxal. Um camponês, chamado para falar a reis e sacerdotes, para enfrentar uma cidade que brilhava como se tudo estivesse em ordem. Samaria ostentava luxo. Havia palácios que refletiam o sol, mulheres ricamente adornadas que caminhavam com arrogância pelas ruas, comerciantes que afinavam as balanças para tirar vantagem dos pobres. A religião ali era espetáculo. Incenso, altares imponentes, canções bem ensaiadas. Mas por baixo do brilho corria outra realidade: fome de justiça, lojas cheias para alguns e barrigas vazias ao lado. Era uma sociedade acostumada a olhar de frente para o templo e desviar os olhos quando se tratava de irmãos encurralados pela dívida. Quando a convocação veio, ela não se pareceu com um chamado que empolga multidões. Foi interior, firme e direta, quase como um toque na pele de quem sabe que não há retorno. O Senhor falou a Amós, o convocou para ir ao norte, até os palácios de Samaria, para denunciar práticas que haviam transformado a fé em fachada. Amós hesitou apenas o suficiente para saber que aquela não seria uma jornada confortável. Ele deixou as ovelhas, abandonou o cuidado das figueiras, saiu de Tecoa, não por ambição, mas por uma obediência que queima por dentro. Ao chegar a Samaria, o contraste foi como uma bofetada nos sentidos. As ruas cheias de luxo, os banquetes, o tilintar de taças, e nas ruelas estreitas, mães que sacudiam as redes de dormir em casas escuras, homens empurrando carros vazios de esperança. Era uma cidade de duas canções, uma entoada nos salões e outra sussurrada nas portas fechadas. Amós caminhou por ali com passos simples e palavras duras. Ele não veio com pompa, veio com uma mensagem clara. Deus vê o que acontece nos bastidores. A verdadeira adoração não se mede por rituais bem executados, mas pelo tratamento dado ao irmão aflito. Suas proclamações começaram grandiosas e ampliaram o foco. Primeiro, uma denúncia às nações vizinhas, como quem aponta para um espelho comum, mostrando que a violência contra os fracos não é novidade. E logo, a mira se voltou para Israel. Amós olhou para a elite que se vangloriava de suas conquistas e disse, com voz que parecia atravessar as colunas do templo: a justiça foi esquecida, as balanças foram corrompidas, o direito dos pobres foi ignorado. Ele usou imagens que ficariam marcadas na memória do povo: as vacas de Bazã, símbolo de mulheres e poderosos que, cheias de conforto, pisavam nos necessitados, e as balanças desonestas, que pesavam menos quando o pobre trazia sua mercadoria. A cidade murmurou. Alguns se inclinaram fingindo ouvir, outros se encheram de cólera. As palavras de Amós vinham com imagens vívidas, quase visuais. Ele falava como alguém que havia visto cenas no campo e no tribunal. Descrevia negociantes que enchiam os sacos com areia fina para roubar na venda, juízes que fechavam os olhos quando o pobre suplicava, famílias vendendo o pouco que tinham apenas para sobreviver. Era uma pintura de indiferença, a lei do mais forte substituindo a misericórdia que Deus manda. Ao mesmo tempo, em suas falas, havia ternura, como quem chama alguém ao arrependimento antes que seja tarde. Então vieram as visões. Elas chegaram como 3 golpes crescentes, 3 imagens que cada uma acrescentava peso à advertência. Primeiro, os gafanhotos.
Não meros insetos, mas uma horda que devora o sustento. Amós viu as colheitas sendo arrancadas numa manhã. Num país onde a terra era vida, a visão do que se perde ao perder a colheita é imagem de escassez e desespero. A visão era um aviso. A prosperidade despreparada e o egoísmo, cedo ou tarde, retornam como fome. Não muito depois, a segunda visão, o fogo. Um fogo que não se limitava a consumir arbustos soltos, mas que avançava como julgamento, incendiando aquilo que parecia estar firme. Era a figura de um fogo que limpa e que destrói, que mostra que nada do que é sustentado pela injustiça é realmente seguro. Quem havia construído sua segurança sobre o sofrimento dos outros veria, por fim, suas bases arderem. A terceira visão trouxe o prumo, a régua que mede a retidão. Amós viu a mão que segura o prumo, e a medida foi tirada sobre a nação. O prumo não mente, ele revela se uma parede está reta ou inclinada. Amós entendeu. Deus mede a sociedade com padrão absoluto. E quando a medição revela desvio, o ajuste pode ser difícil. O prumo é símbolo de justiça, não de capricho, mas de um padrão que requer retidão nas ações e nos corações. A imagem do prumo naquele contexto anunciou que as estruturas sociais, talhadas por interesses e aparências, seriam confrontadas. As visões intensificavam a acusação, geravam tensão nas praças e nos salões. O público dividiu-se. Havia quem se assustasse, quem refletisse, quem improvisasse desculpas para continuar como antes. E havia quem reagisse com raiva, especialmente os que viam ameaçada sua posição. Entre esses estava Amazias, sacerdote em Betel, o templo oficial do reino, figura influente que representava a instituição religiosa. Amazias não era apenas um homem, era a voz que poderia legitimar ou desacreditar uma mensagem. Ele escolheu desacreditar. Amazias foi ao rei com a denúncia. Dizia que Amós era provocador, que perturbava a ordem, que inventava visões. Chamou o profeta de estrangeiro, alguém que não pertencia ao círculo profético de Samaria. Em público, tentou silenciar Amós, propondo que voltasse para seu lugar de origem e deixasse em paz os assuntos do rei e do templo. As palavras de Amazias tinham duas faces. Uma era a de um homem preocupado com a estabilidade, a outra, mais profunda, era a de alguém que não suportava ter expostas as rachaduras que sua instituição preferia ocultar. Amós respondeu com uma firmeza que não era orgulho, mas convicção. Ele lembrou de si mesmo como alguém arrancado de uma vida comum para falar com a autoridade que vinha de além dos palácios. Disse com coragem que não havia se eleito para exaltar opiniões próprias. Sua missão era repetir aquilo que lhe fora dado ouvir. Havia nessa resposta um caráter inalienável. Deus chama quem quer, e às vezes chama em voz baixa aqueles que ninguém imagina. Ao falar, Amós fez mais que se defender. Apontou que a autoridade verdadeira não nasce de títulos humanos, mas de fidelidade ao chamado divino. A reação de Amazias não cessou. Ele tentou mais que desacreditar, procurou neutralizar o profeta. A instituição reagiu como sempre reage quando a crítica ameaça o status quo, desacreditar o mensageiro. Muitos na elite aplaudiram. Outros, no entanto, sentiram o peso das palavras de Amós e começaram, às escondidas, a repensar suas ações. A mensagem do camponês atingira nervos expostos. A alternativa ao silêncio não era simples. Requereria mudança de estilo de vida, rearranjo das prioridades, restituição de bens, talvez perda de privilégios. No centro desse conflito, uma imagem insistia na voz de Amós, a de um rio de justiça que devia correr livre. Para ele, a adoração que Deus desejava não era uma cerimônia no templo separada da vida concreta dos irmãos. A verdadeira adoração transborda no cuidado pelos vulneráveis, na honestidade das transações, no julgamento justo.
O profeta lembrava que, quando a adoração se torna espetáculo, descola-se da compaixão. E sem compaixão, o barulho do culto é apenas um ruído que tapa os lamentos dos que sofrem. O auge da história acontece quando o que parecia meramente retórico se converte em fato. A palavra de juízo é pronunciada com clareza e a cidade precisa responder. Mas a resposta institucional foi a rejeição. Muitos líderes se voltaram contra o mensageiro. Multidões que antes o observavam com curiosidade passaram a tratar sua voz como inconveniente. A maioria dos poderosos não quis olhar para as falhas que lhes eram imputadas. O que restou então foi a imagem de um profeta sozinho diante da autoridade estabelecida, falando uma palavra que poucos queriam ouvir. Mesmo assim, a narrativa não termina em silêncio total. Amós plantou sementes que germinariam ao longo do tempo. Suas palavras foram preservadas, repetidas, reexaminadas por gerações posteriores. O que nos textos parece um grito solitário, também foi, na história, uma raiz que sustentou a esperança de restauração. Amós não veio apenas para anunciar castigo. Revelou também a promessa de que, após a oposição e o julgamento, haveria reconciliação. Uma tenda do rei Davi, que voltaria a ser estabelecida, símbolo de uma esperança que transcende o instante. Essa promessa não é uma garantia de sucesso imediato, mas um farol de esperança para além da crise. Ao fim, há uma cena silenciosa. Amós desaparece das páginas vivas de Samaria. Não se sabe exatamente como foram seus últimos dias. Alguns relatos falam de esquecimento, outros de constante lembrança entre os humildes. O fato é que a cidade seguiu seu curso, ora com mais conflitos, ora com ajustes. A mensagem que Amós deixou, entretanto, continuou a incomodar consciências. Como todas as vozes proféticas, a dele não era uma solução prática imediata, mas um compromisso ético que clama por transformação. E o que essa história diz para nós hoje? Primeira reflexão. O chamado de Deus pode chegar a pessoas comuns. Não é preciso ostentar currículo religioso para ser usado como instrumento de mudança. Quem tem ouvidos para ouvir o clamor dos pobres pode ser convocado a falar. Segunda reflexão. A verdadeira adoração se manifesta em justiça. Toda prática litúrgica que não transforme o modo como tratamos o próximo perde sua essência. A adoração que agrada a Deus é inseparável da vida prática, das balanças honestas, do tribunal que decide com equidade, da mesa onde todos têm lugar. Há ainda uma advertência sobre o perigo de confundir religiosidade com inocência moral. Quando uma comunidade enche templos e esvazia compaixão, cria a ilusão de estar segura diante de Deus. Amós desfez essa ilusão ao mostrar que práticas externas não substituem compromisso social. A cidade que elogia sua religiosidade e oprime os pobres vive uma contradição perigosa. E, por fim, uma chamada à coragem. Denunciar injustiças nunca foi confortável. Amós pagou esse preço. Quem hoje levanta a voz contra práticas exploradoras pode enfrentar rejeição. Mas a história do profeta nos lembra que a fidelidade a princípios maiores vale mais que o aplauso momentâneo. Não toda resistência é sinal de fracasso. Muitas vezes é a indicação de que sua palavra atingiu algo profundo. Se essa história tocou você, se você sente que há algo em sua comunidade que precisa ser alinhado com justiça e compaixão, inscreva-se e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Pense por um momento, que atitude concreta você pode tomar esta semana para que a justiça corra como um rio? Talvez seja uma conversa difícil, um apoio discreto a uma família carente, uma denúncia diante de autoridades ou uma mudança nas suas próprias práticas comerciais. O passo não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro.
Ao encerrar, lembramos a complexidade do título que nos trouxe aqui. Amós tentou alertar e muitos não acreditaram. Essa afirmação contém tristeza e verdade. Muitos rejeitaram a palavra. Muitos seguiram cegos a seus interesses, mas não foi um fracasso total. A voz do profeta ecoou por gerações. Tornou-se parte de um legado que insiste em intervir quando o culto se dissocia da justiça. A mensagem de Amós permanece. A fé autêntica é medida pelo cuidado com o que é frágil, e a integridade diante de Deus exige que a sociedade se alinhe com esse padrão divino. Que cada um, diante dessa história, avalie sua própria casa, sua igreja, seu trabalho, onde há balanças desonestas em suas mãos, onde há silêncios cúmplices. E, sobretudo, que coragem nasce hoje para restaurar, passo a passo, o que foi inclinado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa chamada e deixe nos comentários uma ação concreta que você pretende tomar. Uma semente que, regada com coragem e fé, pode fazer a justiça brotar como um rio em nossa comunidade.